produzir um texto, né? Então, essas vivências de organizar eventos, de conduzir as mediações, isso além de agregar muito conhecimento do ponto de vista das reflexões teóricas que estão sendo apresentadas, elas também vão contribuir, né, estão contribuindo para a formação acadêmica e docente de vocês, né, em outros aspectos. Então, aproveitem bastante, né? Muito obrigado pela acolhida de vocês, pelo carinho, e vamos seguir adiante, né? Como a professora Arlene muito bem apresentou o meu título, Ensinar e Aprender pelo Mapa. Né? Vou fazer uma breve retrospectiva do ensinar e do aprender pelo mapa. Por quê? Porque eu tive um hiato, quando estive no mestrado, de um certo distanciamento das reflexões teóricas com base no mapa, de discutir, de refletir, né, por escolhas. Né? No currículo, a gente precisa fazer escolha na pesquisa também, né? Não é diferente. Perdão. A gente precisa fazer escolha, precisa fazer os recortes temáticos, os recortes conceituais, o recorte espacial, né? Os trabalhos que envolvem escala também, porque a gente não dá conta de fazer tudo. Né? E aí, durante a graduação, que não faz muito tempo, eu finalizei a minha graduação em 2010, na UESP, do campus do Dirceu, Clóvis Moura, eu me envolvi com os mapas mentais, de maneira muito intuitiva. Né? O professor de TCC me encaminhou para esse tema, ele foi escutando a gente quase como que um terapeuta. Né? Professor, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e eu com a base conceitual, teórica e epistemológica da geografia, que eu considero, na minha época, muito frágil. Né? E eu acredito que vocês também, quem já passou pela graduação, quem já está na lida da sala de aula e da pós-graduação, tem essa reflexão também. Nossa, como eu achava que eu sabia alguma coisa, mas eu não sabia quase nada de geografia, de pesquisa acadêmica. Né? E aí me envolvi com os mapas mentais, com o trabalho, né, a perspectiva teórico-metodológica de atuar com esse recurso didático, com essa linguagem, com essa ferramenta, enfim. E aí, na graduação, me distanciei, no processo de doutoramento, voltei a me aproximar muito pela inspiração, não digo nem direcionamento ou obrigatoriedade, mas inspiração do trabalho do meu orientador, professor Dr. Denis Richter, que faz parte do grupo do conhecido LEPEG, da UFG, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação Geográfica, lá na UFG. E fui me envolvendo, voltando a trabalhar as perspectivas da cartografia escolar, do pensamento geográfico, do raciocínio espacial. Estávamos na efervescência das discussões do documento que havia acabado de ser lançado, que era a BNCC 1718. Então, BNCC é lançada, né, e aí os pesquisadores começam a desbravar aquele documento norteador e a vivenciar os desdobramentos que a BNCC, né, enquanto documento norteador, provocou nos currículos das diversas esferas, estadual, federal e até municipal. A gente foi assistindo, foi participando dessas discussões e, claro, a presença da linguagem cartográfica, ela vem muito forte na BNCC, e isso é uma luz na escuridão que ilumina o percurso, o caminho de vários professores. A professora Sônia Castelar, que fez a sua fala aqui há cerca de um mês, ela pontuou isso muito bem, né? Até porque ela deu a sua contribuição para o momento, para o esforço, para o que era possível à época. Né? Produzir currículo é isso, é o campo de possibilidade e de disputa. Então, essa perspectiva de ensinar e aprender pelo mapa é justamente todo o reflexo, o resultado, né, a canalização de um trabalho iniciado no ano de 2019, dentro desse contexto de atualização de currículos e de todos os materiais possíveis, advento da pandemia e
a volta, né, o ressurgimento, o rebrotamento das práticas docentes, da nossa essência, que é o espaço físico da escola, o espaço físico e simbólico da escola. E aí, nessa perspectiva, o ensinar e aprender pelo mapa nos coloca, assim, diversos caminhos, diversas possibilidades de entender que as linguagens, elas estruturam, formam e ajudam a comunicar o pensamento geográfico. Então, todos nós temos pensamento, o nato, que é o espacial, e o geográfico, que ele é produzido, construído de maneira mais robusta, mais significativa na escola, com a ajuda do professor de geografia. Então, é o professor de geografia que vai fazer isso. Então, na minha época, eu acredito que seja na época também que a maioria de vocês, né, que estão participando, e até os anfitriões, o Pedro e a Arlene, a nossa época o mapa era para colorir, o mapa era para desenhar, o mapa ele tinha uma finalidade. O mapa era visto como um fim, eu quero chegar nesse resultado, que é um mapa, ou colorir, ou apontar a localização, alguma coisa. E aí o mapa se torna esse veículo, essa estrutura que sustenta toda a mediação didática do professor de geografia. Não é a única, não é a principal, não é a mais importante, mas a gente consegue estruturar uma mediação didática com um mapa. Mas, para isso, a gente precisa também ensinar, né, os elementos, ensinar a leitura, né, o percurso de alfabetização do mapa. Então, não tem como eu estruturar uma mediação didática se o meu público, o alunado, os estudantes, não têm o domínio mínimo sobre a simbologia, sobre a estrutura, sobre a funcionalidade de um mapa. Então, é preciso ensinar o mapa, ele se tornar conteúdo, e é preciso também aprender a partir dele. E aí os processos eles vão vindo e as possibilidades são múltiplas. E é isso que eu venho trazer de maneira mais significativa para vocês, já que é um projeto sobre a aprendizagem significativa. E aí a gente vai discutir toda essa parte. E aí, claro, a gente tem que pensar nos mapas, na cartografia escolar convencional, que é essa que já está presente nos livros didáticos, que são os mapas que a gente encontra com muita frequência no meio tecnológico, na internet. Então, inclusive aqui na minha apresentação, o que a gente vê são elementos do mapa, e do mapa convencional. Tem um globo aqui representando a coordenação de geografia, tem um globo aqui em cima da representação da aprendizagem significativa. Então, essa é a convencional, essa é a leitura de espaço gráfico que nós temos do ponto de vista convencional, que também pode ser chamado de clássico. E temos que pensar a perspectiva inclusiva, né? Então, é escolar, convencional e inclusiva, porque a gente precisa também adaptar ao público que precisa dessa adaptação para poder participar dos mesmos processos de construção de conhecimento e de absorção, né, de aprimoramento de habilidades. E aí eu trago, né, esse ensinar e aprender pelo mapa, que é o grande chefe aqui da nossa preocupação. A gente tem que começar pela geografia escolar, né, o papel central, o papel primordial da geografia escolar, né? Para que serve, o que nós precisamos de mais urgente para trabalhar, para que a gente não caia no erro de que a nossa geografia, a nossa prática geográfica, ela seja uma prática enciclopédica, uma prática que direcione os alunos para apenas decorar as localizações, aprender nomes de capitais, do ponto de vista dos componentes físico-geográficos, né, decorar suas classificações sem entender os seus processos, né? Então, essa geografia escolar que se preocupa com que o aluno pense as questões espaciais e pense por uma ótica da geografia, pelo viés que é geográfico. Aí a gente está falando de perspectiva teórico-metodológica, né? O aluno vai pensar, né, percorrer caminhos parecidos com que os professores também percorre na sua mente. Claro, o professor de geografia ele vai ter muito mais capacidade de percorrer com rapidez e de acessar caminhos que os alunos, a depender do nível escolar, não vai conseguir, mas o professor vai direcionando o aluno para que ele construa mais caminhos que são pensados pela geografia para atingir esse tipo de pensamento. E aí eu trouxe imagens aqui para vocês. Ó.
para a gente ver pontualmente. Aqui a gente tem uma primeira imagem, né? Uma praça, tem pessoas, embora seja uma fotografia, a gente entende que haja movimento. Aqui nós temos uma outra imagem, uma imagem só com elementos da natureza, a gente pode chamar de natural, né? Um espaço natural. Aqui nós vemos uma imagem com muitos elementos, muitos objetos espaciais inseridos pela cultura humana, pelo trabalho humano, né? Prédios, asfalto, rua, e ver o movimento, né? Consegue minimamente capturar o movimento dos indivíduos que ali estão presentes nessa imagem. E aqui nós vemos uma imagem do espaço, de cima. Claro que há uma intervenção cartográfica aí para a gente delimitar esse espaço. E estou usando elementos no meu discurso que são elementos geográficos. Os jargões da geografia: objetos espaciais, movimento, elementos inseridos pelo trabalho humano, delimitação. Aqui no meu discurso, eu em nenhum momento eu disse quais são os conceitos da geografia. Mas no meu discurso, no meu jargão, no meu discurso oral, a geografia ela está presente. E é aqui um dos pontos centrais para a gente trabalhar a geografia escolar. Né? Você consegue ver a geografia por meio das imagens? É uma pergunta que a gente pode fazer para os nossos alunos explorando essas imagens. Talvez eles não consigam ver, né? Ou talvez eles consigam ver. Mas como é que o professor de geografia, a professora de geografia, vai ter consciência de que o aluno está capturando, está filtrando, né, percebendo a partir dessas imagens o que é geográfico e o que não é geográfico? Porque o que está no espaço, ele é espacial, mas muitas vezes ele não é geográfico. Ele não está ali na perspectiva da geografia, ele está na perspectiva do espaço. E o espaço, pelo espaço, a gente pode dizer que pura e simplesmente é geográfico. Porque o geográfico ele é um exercício elaborado pela humanidade. Então, para ser geográfico, tem que passar pela mente humana. Não se torna geográfico por simplesmente estar lá no espaço. Ele é geográfico porque nós induzimos, fizemos as conexões para que aquilo se tornasse geográfico. E aí eu consigo ver naquilo que eu já havia pontuado brevemente, o que é geografia. É esse discurso, é o meu pensamento que ele está estruturado para perceber o espaço através de fotografia, através de representações cartográficas, através de desenhos, através de texto, de eu enxergar a geografia e de eu nós identificarmos esses elementos que nos ajudam a construir um pensamento puramente geográfico e estruturar o nosso pensamento e passar a comunicar, né? Dizer o que a gente pensa em relação a esses espaços. Então, tudo aqui é geografia. Tudo pode ser geografia. Se o nosso percurso intelectual ele for encaminhado para que nessa reflexão os elementos da geografia eles estejam presentes. E isso é geografia escolar. Não adianta, pouco vai adiantar eu encharcar o meu aluno, as turmas com mapas, levo o mapa do Piauí, do Maranhão, da região Nordeste, do Brasil, vão pintar. Posso encharcar ali de espaço. Ali é espaço, ali é território, ali pode ter uma paisagem para o aluno fazer. Se ele não fizer esse percurso utilizando os elementos da geografia, a gente dificilmente vai estar trabalhando a geografia escolar. Pode estar trabalhando outras coisas, mas não a geografia escolar. Então, a espacialidade dos fenômenos, os elementos teórico-conceituais e metodológicos da geografia, eles precisam estar inseridos no pensamento humano quando vai falar de espaço.
Então, a perspectiva de geografia escolar que eu entendo a partir da minha trajetória de leitura, de pesquisa, de reflexões e também de prática é essa, né? De que a geografia escolar ela precisa pensar nesses elementos. E aí, entendendo a geografia escolar do ponto de vista epistemológico, né, do sentido, da função, para que serve, quais são os resultados que essa geografia escolar ela provoca nos indivíduos, porque ela não é ensinada no meio da rua, ela não é ensinada na igreja, ela não é ensinada no escoteiro, ela é trabalhada na escola. E ela é trabalhada por indivíduos, pessoas, professores e professoras, que têm uma habilitação, uma preparação, uma formação específica para atuar com ela, né? Que é o nosso caso aqui. Né? Então, essa geografia escolar ela tem elementos práticos que estão latentes e que estão interrelacionados, eles se cruzam, se tornam amálgamas, se articulam com os elementos da educação. Não tem como ensinar geografia na escola desconsiderando os elementos estruturantes teórico-metodológicos do campo da educação. Né? Nem todo mundo que sabe geografia sabe ensinar a geografia, principalmente para criança e adolescente. E ainda mais dessa geração, que está cada vez mais dispersa, está cada vez mais desconcentrada, está cada vez com menos leitura, as telas, mergulhados em telas, né? Não é o caso de todas as crianças, mas são casos que a gente vê com muita frequência. Você deixar em sala de aula os adolescentes, eles vão passar a aula inteira olhando para o celular. Né? Diante da imagem que eu tenho e da capacidade de trabalhar que eu entendo que eu tenha com eles, ainda assim não é suficiente para atraí-los. E aí a gente fica naquele jogo, né? Eu tenho sempre que pensar numa inovação, eu tenho sempre que estar trabalhando com os melhores recursos, com o mais digital, o mais virtual, o mais lúdico, o menos cansativo. E aí o aluno não vive a pedagogia do tédio também, né? Que ler e escrever muitas vezes para eles é um tédio, mas a gente sabe que é importante. Né? Não deveria ser a pedagogia do tédio, mas é importante. Assim como o ócio é importante, e assim como todos os processos que são clássicos na escola, de ler, escrever, copiar, apontar, resumir, sintetizar, pintar, recortar, medir, calcular, tudo isso é importante. Por mais que eles não gostem, a gente sabe que é importante para a construção intelectual humana. E aí, no campo da educação, as bases teórico-conceituais, do ponto de vista da metodologia, da avaliação da aprendizagem, né? Esses recursos, a aprendizagem significativa, como é que a gente vai avaliar se o aluno aprendeu de maneira significativa? Como é que a gente vai medir? Então, a avaliação, ela é a nossa treina na prática docente. Ela é a nossa treina. Não tem como eu medir quem aprendeu mais, quem aprendeu menos, quem aprendeu o que eu considero como importante. É o professor que tem autonomia para pensar assim. Não tenho todo o tempo do mundo, não tenho todos os recursos do mundo, não tenho todo o domínio sobre o conhecimento do mundo. Eu vou selecionar. Aí eu vou chegar lá no currículo. Seleção de conteúdo, do que o aluno tem que aprender, é currículo. Então, é o currículo oculto, que alguns chamam o currículo da prática. E aí eu venho na reflexão do Goodson, que é um grande teórico do campo do currículo, ele sempre fala que o currículo ele é campo de disputa, ele é campo de batalha. Né? Então, vai ter sempre o lado mais forte, vai querer que o conhecimento que ele considera como mais pertinente seja aquele trabalhado na rede de ensino, no estado, no país e coisa e tal. E aí o professor lá, com a força dele, que ele tem toda a força do mundo, lá na sala de aula, na escola que ele está inserido, para impor o currículo dele. Mas agora tem que ser do ponto de vista da seriedade, da competência, da capacidade
teórico, metodológica de abordar. Não porque eu seja pura e simplesmente contrário a esse currículo que a rede que eu trabalho, rede estadual, rede municipal, federal, me impôs, não. Eu vou refletir, eu conheço o meu alunado, eu conheço a realidade dele, e eu sei que este elemento no currículo ele é de extrema importância. E aí eu faço a seleção dos recursos didáticos, que podem ser convencionais, podem ser não convencionais, que a gente sabe que os recursos didáticos não convencionais, eles chamam muito a atenção do aluno, o recurso didático não convencional, ele se apropria da atenção do aluno. E isso a gente vê nos textos, inicialmente da professora Josélia, agora, mais recente, a colaboração com a professora Bartira, o professor Armstrong também tem essa contribuição do recurso didático não convencional, que é aquele que faz parte da cultura humana, né? Faz parte da cultura. Então, o aluno ele já teve acesso àqueles elementos. Então, na escola, a gente entende que o aluno vai se sentir mais à vontade para se relacionar com esse conteúdo, e aí a gente tem um campo, né, de encontro para que essa aprendizagem ela seja significativa. E, claro, planejamento, gestão, didática, né, que é toda a bagagem de conhecimentos, de saberes importantes para fazer a mediação de um conhecimento que já está historicamente construído e que precisa continuar em construção. Então, a escola, nós precisamos também construir na escola novos conhecimentos. É de extrema importância. E eu tenho me colocado à disposição da ciência, me considerando cientista pesquisador, porque eu me considero um professor pesquisador, mesmo estando na escola, e a gente sabe que isso é possível, né, se nós dominarmos as ferramentas da pesquisa científica e tivermos a escola como o nosso campo de investigação inicial, de práticas, que precisam ser repensadas sempre, a gente consegue, né, elaborar esses saberes, e eles são extremamente valorosos. Inclusive, vou trazer hoje aqui, para o trabalho do mapa, um conhecimento que eu construí na minha tese, o conhecimento teórico, e que eu levei para a prática, e que os resultados, eles, para mim, são resultados extremamente significativos. Eu acredito que para os estudantes também. E aí, no campo da geografia, nós sabemos, né, que a geografia, os conceitos, a espacialidade, os temas e os conteúdos, os princípios da geografia, as linguagens geográficas e o mapa, para muitos, é considerado a linguagem padrão da geografia. Não é a mais importante, mas é uma linguagem puramente geográfica. O mapa, inclusive, é Gente, me fugiu agora o nome do autor, o Rui Moreira. O Rui Moreira destaca isso, né? Que o mapa é a linguagem mais conspícua, né, a mais importante, a que tem mais a cara da geografia. Então, o Rui Moreira reconhece isso. Vários outros autores teóricos consideram que o mapa ele é puramente geográfico. E, claro, eu trabalho com os raciocínio geográfico e o conhecimento geográfico. Então, todo esse campo, esse arcabouço da geografia e da educação, eles se encontram na disciplina escolar. É o que eu falo sempre. Na graduação, é muito frequente, e eu falo porque eu constantemente atuo na graduação, na educação à distância, no PAFOR, diversas modalidades, não consigo mais ser substituto de nenhuma instituição e não estou como efetivo de nenhuma instituição de ensino superior. Então, quando a gente recebe a incumbência de trabalhar aquela disciplina na graduação, a gente fica ali responsável pelo campo discursivo daquela disciplina e os diálogos, as transições, né, e as fronteiras que ela tem com demais conhecimentos da geografia. Mas quando é na sala de aula, não tem esse negócio de dizer, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Meu filho, minha filha, a gente tem que trabalhar tudo. Professor na educação básica para dominar todo o conhecimento geográfico. Claro,
nós vamos ter as nossas preferências. E aí vai ter aquele conteúdo que o professor vai olhar para o livro didático, vai folhear, isso aqui eu não domino muito, e é muito, na maioria das vezes, é o conteúdo, a dimensão cartográfica que está presente no livro didático ou que está no conteúdo programático presente nos currículos. O trabalho com as linguagens, né, as representações gráficas e cartográficas. E aí o professor, a professora, às vezes, decide pelo seu currículo segregar aquele conteúdo. E aí os alunos, aquele grupo de alunos, mais à frente vai sentir falta, porque vai precisar relacioná-los a outros temas, a outros conteúdos, outros conceitos, enfim. E aí a gente entende a disciplina de o componente escolar da geografia como esse encontro entre a educação, o conhecimento do campo da educação e o conhecimento da geografia. Aí ensinar pelo mapa. Para a gente pensar as bases teórico, metodológico, conceitual do trabalho com a cartografia escolar, seja ela da convencional, da inclusiva, da cartografia, né, das representações cartográficas, de maneira propriamente dita, né, a gente tem que pensar a partir da epistemologia da geografia. O sentido dessa ciência. O sentido desse campo científico. Se a gente tem uma ciência sistematizada, presente nas instituições de ensino superior brasileira, reconhecida pelo MEC, presente em vários países, e a gente tem a geografia como componente escolar que está lá, presente na lei, na legislação, no campo do currículo, é porque ela tem um sentido, ela tem uma importância. Isso é a base da epistemologia. Né? A ciência que estuda as ciências, e às vezes a epistemologia ela dá um nó na cabeça dos estudantes de geografia iniciante, mas eu peço a vocês para se dedicarem um pouco mais, e gosto muito do livro do Paul Claval. Esse aqui, não sei se vocês têm acesso, eu acho que tem nas bibliotecas. Eu, com muita facilidade, eu comprei um evento que eu fui aí, acho que do Empeg, acho que o de Vitória, já faz um tempinho. E aí, epistemologia da geografia, eu gosto muito desse material, muito desse livro. Eu acho que ele permite com que nós, professores, passamos a entender a essência da geografia, e isso faz com que a gente não se perca no nosso trabalho em sala de aula na escola. Ele é o nosso norte, a nossa bússola. A epistemologia, ela é a lanterna, uma velinha pequena no meio da escuridão. Aqueles filmes de terror ali que a pessoa está só com a lanterna e a pilha ainda acaba na hora. Então, e aí eu trago essas, do ponto de vista da epistemologia da geografia, as contribuições do Paul Claval, do Paulo César da Costa Gomes, né, que lançou recentemente Quadros Geográficos, que é um dos materiais que eu tenho aqui de estimação também. O trabalho do Rui Moreira e, claro, Milton Santos. Né, Milton Santos era muito difícil de ler na graduação, e aí depois que eu fui me apropriando mais, aumentando a minha bagagem de conhecimento da geografia, Milton Santos se tornou quase que leitura de cabeceira. Aí a gente entende que o conhecimento de Milton Santos, a gente precisa de um outro conhecimento que é básico, que é estrutural, para a gente conseguir entender toda a complexidade e a beleza e a maravilha, e quando a gente entende, a gente percebe que não é tão difícil, é mais simples do que a gente imaginava, porque a gente não tinha conhecimento, um conhecimento base para entender as conexões, né? Quando fazia uma conexão, entendia uma coisa que ia fazer a conexão com outra, isso aqui eu não entendo, não domino, aí você perde toda a teia. Então, para a base da cartografia escolar e da geografia também, se aprofundar pelo campo da epistemologia. E, claro, da geografia escolar. Temos grandes professores e professoras a nível nacional, internacional, a nível de Piauí, de Teresina, os professores do PPPGEL, da Universidade Federal do Piauí, são nossas inspirações, né? Então, Calai, Castelar, Cavalcante, as 3 Cs, né? As professoras superpoderosas, o Rafael Straforini e tantos outros,
né, que atuam, e os jovens pesquisadores também, né, que eu tento me colocar um pouco nessa condição, embora passe muito distante perto desse pessoal, mas é uma contribuição muito grande para a gente entender, né, toda essa interseção entre o campo da educação e da geografia. Educação e currículo, que eu também acho muito importante a gente aprender toda essa dimensão, porque a briga, a disputa, ela é muito grande, essa disputa ela vem no livro didático, ela vem nas formações continuadas das redes, professores que já atuam, então faz com que a gente se estruture melhor o nosso pensamento e a gente consiga se posicionar em relação a certas imposições. Então, muitas vezes, a gente está trabalhando ali no modo automático e as coisas vão passando e a gente não vai percebendo que aqui está agredindo a nossa didática, está agredindo a nossa prática. Então, é preciso que a gente tenha minimamente conhecimento nesse campo. E aí as sugestões o Bacelar, o Goodson, que eu já havia citado, o Schumann, que fala sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é muito interessante, né? Que todo conteúdo ele tem a sua dimensão pedagógica, por isso que é importante aprender a ensinar, porque saber não é garantia de que a gente vai conseguir ensinar. E também aprender a ensinar sem a base epistemológica do componente vai gerar um esvaziamento. Então, a gente tem que ter essa complementariedade. Por isso que eu coloquei aqui esse amálgama, né, esse conjunto, para a gente entender que não dá para trabalhar um dissociado do outro. Por isso que é muito difícil ser um bom professor de geografia na educação básica. Tudo joga contra, quase tudo joga contra nós. Né? Então, é bem difícil e é bem complicado às vezes. Aí temos também o campo, que é o campo que me atrai nas discussões, né, da mediação didática, com base na teoria histórico-crítica do Vygotsky, né, e todos os seus precursores, tanto os brasileiros quanto os internacionais, e aí como principal nome no campo da educação, né, das leituras, do trabalho de Vygotsky, da mediação didática, a gente encontra o Libânio. Libânio e vários de seus orientandos tem trabalhos muito interessantes que são do campo da educação, né, mas que as licenciaturas, né, as leituras e as discussões das licenciaturas, elas acabam se apropriando muito desse conhecimento. E as temáticas e conceitos geográficos que a gente precisa, né, desses autores, da geografia para discutir temas específicos, escala, paisagem, território, região, lugar, espacialidade, os temas recorrentes à geografia, o urbano, o componente físico-natural, enfim, os temas e os conceitos que aparecem do ponto de vista do conteúdo e da unidade lá no livro didático, que é o nosso grande guia, né? Eu sou um grande apreciador do livro didático, gosto do livro didático, é o material que está presente na escola, é o material que os alunos têm acesso. Os materiais, eles vêm cada vez melhor, mais bem estruturados, né? Vêm linkados com questões atuais para uso de inteligência artificial, para uso de jogos. Então, para você que tem um certo preconceito em relação ao livro didático, eu peço que repense. Talvez você esteja com um péssimo manual didático e talvez você talvez não foi tão preparado assim na formação inicial, porque a gente sabe que o currículo da graduação ele tem hiatos, tem lacunas que às vezes recaem aí no trabalho com o livro didático. A gente não aprende muito bem a operar com essa ferramenta. E a gente precisa entender também que o livro não tem tudo. É um grande auxílio, não pode ser a nossa única, o nosso único vento que sopra, né, num navio, num barco à vela. Ele é um dos ventos, então não pode guiar toda a nossa prática, mas nos auxilia muito e a gente precisa desse auxílio, porque a carga sobre os professores está cada dia maior. Então, quando você se depara com um material pronto, bom, com várias linguagens, com vários recursos, é a imagem de Jesus Cristo na sala de aula, né? Eu só tenho a comemorar. Então, se vocês têm a oportunidade de escolher bons manuais, caprichem. E, claro,
para chegar à nossa discussão central, a linguagem cartográfica, né? E aí nós temos as grandes contribuições desses professores maravilhosos, a professora Sônia Castelar, que é amplamente lida, discutida, debatida, assistida, né, participou aqui do projeto de vocês, né, deu essa contribuição. O professor Ronaldo Duarte, que esteve na minha banca de doutorado, que é da Estadual do Rio de Janeiro, que tem dado uma contribuição muito grande no campo da cartografia escolar, principalmente da discussão do pensamento espacial. Hoje ele é a grande luz teórica metodológica desse campo. Então, quem quiser estudar algo sobre pensamento espacial, que está presente no currículo, né, nos currículos, nos documentos oficiais, é o professor Ronaldo. O professor Denis Richter, que é uma grande contribuição também no campo da cartografia escolar, não só na perspectiva dos mapas mentais, mas de uma leitura crítica, né? Inclusive, nesse manual aqui, eu trago reflexões de 2 trabalhos que nós temos publicados juntos, né? E a Silva e Simiele, que também é amplamente conhecida, né? A Simiele tem uma contribuição muito grande na estrutura metodológica de trabalho com o mapa, né? Os 3 níveis de aprendizagem do mapa. E aí a gente segue. Aí a mediação didática de geografia, né? Esse patamar, como é que a gente vê esse processo acontecendo? Então, a gente tem a escola como espaço privilegiado para a aprendizagem, né? As teorias, a gente tem que se agarrar em uma teoria que ela é, do ponto de vista do campo da educação, que é a estrutura que nos ajuda a entender como é que é a formação do pensamento, como é que os sujeitos aprendem. Então, acho que era uma grande preocupação lá do Vygotsky, que depois os outros campos de conhecimento, de aprendizagem, de pesquisa foram assimilando para si, né? Então, a preocupação do Vygotsky lá na década de 20 do século passado é como as pessoas pensam, como funciona a mente humana para a construção de conhecimento, né? de pensamento, como é que funciona o cognitivo. E aí a gente foi percebendo que nem tudo é nato. A grande contribuição do Vygotsky é essa: nem tudo é nato, nem tudo nasce conosco e se desenvolve do ponto de vista da biologia genética, mas grande parte é a interferência do meio que nos possibilita isso. E que meio é esse? Principalmente a escola, para aprender um conhecimento cada vez mais profundo, cada vez mais complexo, cada vez com níveis considerados mais elevados, né? A gente precisa de uma organização curricular. E o que a escola faz é isso, né? Ela vai aumentando os degraus, vai aumentando os níveis, e aí fazendo com que a gente chegue no final da escola com o desenvolvimento máximo. Claro que sabe que muitas vezes não acontece, mas é a proposta inicial. E aí vem o campo da educação, que nos dá todo esse suporte do que é mediação, daqueles elementos que já foram citados anteriormente, né, que são entendendo a educação como um processo intencional e sistematizado com foco na prática social. Então, não é um conhecimento que eu vou guardar para mim e que vai para o túmulo, não, ele vai conduzir as minhas práticas. Por isso que o conhecimento sobre o contexto social, socioespacial dos sujeitos, ele é muito importante, porque isso direciona também um pouco a nossa prática e, claro, entendendo a perspectiva da mediação didática como rede de ações e intervenções construídas por professores e alunos, né, se direcionando para a escolha das linguagens. Aí o que é uma linguagem? É uma necessidade coletiva de transmissão de conteúdos, signos e meios auxiliares. Então, as linguagens, elas são diversas. A que a gente mais usa é a linguagem oral, a linguagem escrita, né, a linguagem simbólica, gráfica, que é a simbólica, né? Mas aí nós temos outras, e as linguagens, elas vão nos ajudando a que esses espaços e esses processos, eles se adequem ao público e não o oposto. A ideia é a escola, o professor, a metodologia, tudo se adaptar à necessidade do aluno, e não o oposto. E aí, claro, os conceitos
que a nossa mente ela opera por conceitos, tudo vira conceito. Para a gente, o conceito ele é uma ferramenta simbólica, cognitiva, extremamente importante, e nós que somos da geografia sabemos que não dá para operar a geografia sem conceito, né? Então a gente precisa atribuir sentido às coisas. Eu pego este livro e aí eu conceituo isso de livro, mas o que é um livro? Qual é o significado dele para mim? Reunião de ideias, eu vou aprender com o livro. Então, se eu quero aprender, é o livro. Existem outros meios, mas aí é só para a gente representar bem, até chegando ao nosso grande objetivo central, que eu entendo que a mediação didática de geografia deve proporcionar, que é o pensamento geográfico. Pensar pela geografia, por meio da geografia. Então, quando a gente está na nossa prática social, eu até tenho uma história que eu sempre falo nos momentos que eu estou trabalhando com a formação de professores, que eu estava numa fase em que eu trabalhava no interior do Maranhão, que eu não estava ainda em Timon, que é interior do Maranhão, mas não é um interiorzão, né? E aí, passando pela Ponte Nova, ali no centro, adentrando o Maranhão, um professor de outra área estava ao meu lado, ele começou a falar: eita, mas esse rio, ele tá fuçado. Esse rio tá isso, esse rio tem isso aqui, não sei o quê. Enquanto ele falava, a construção do meu pensamento era outra. Então, eu já comecei a ver os processos de assoreamento. Eu já lembrei dos conceitos da professora Cláudia Saboia sobre os bancos de areia, né? Não era a coroa, então ele usava os termos da coletividade, do que era popular, do que era comum. E eu, na minha cabeça, estava construindo o mesmo processo, com a mesma paisagem, com a mesma vivência, a mesma prática social, só que utilizando os elementos da geografia. E eu ia até o Alto Parnaíba, até o montante, e aí eu pensava em todos os processos da agricultura, do assoreamento, da retirada da mata ciliar, dos rios afluentes. Eu fiz uma amálgama de conhecimento teórico-metodológico da geografia enquanto atravessava o rio Parnaíba, que até eu fiquei impressionado depois. E aquilo virou uma grande reflexão para mim sobre o que é o pensamento geográfico. O pensamento geográfico é isso. Eu operei a minha reflexão sobre aquele momento, aquela prática, puramente com elementos teórico-metodológicos da geografia. Então, aquele pensamento que eu produzi, que eu poderia ter escrito depois, eu poderia ter filmado, poderia ter feito um registro, um mapa, alguma coisa assim do tipo, é puramente geográfico. E aí eu conseguiria citar vários autores da geografia se alguém me perguntasse de onde partiu aquela ideia, de onde partiu esse conceito. E é isso que a gente precisa trabalhar nas escolas. Eu preciso com que o meu aluno, que estuda comigo em Timon, que quando ele vai para Teresina, se ele passar pelo mesmo caminho, pela mesma paisagem, ele observar as mesmas coisas, ele aprender os mesmos elementos, ele tem uma capacidade similar de construir a ideia sobre aqueles processos e sobre o lugar. Porque tudo parte do lugar, né? Tudo parte da localização. E aí é esse o caminho. E claro que os mapas, eles vão nos ajudar nesse sentido, porque a gente consegue representar o espaço, né, de diversas formas, e consegue adaptar, né, adaptando as linguagens, a gente consegue fazer com que os diferentes públicos, os diversos públicos, eles possam participar desse momento de construção de um imaginário sobre o espaço que eu estou inserido e a relação com os outros e até com o espaço que eu não conheço, pela ótica da geografia. Aí a mediação didática de geografia, o que é? Nós entendemos a mediação didática de geografia que ela precisa ser entendida como um processo que é intencional, é organizado e é ativo, de interação entre o conhecimento geográfico e os sujeitos escolares. O que é um conhecimento, um processo intencional? Ele é intencional porque o desenvolvimento das capacidades cognitivas superiores, aqueles com base em Vygotsky que eu comentei, né, as complexidades, elas não ocorrem espontaneamente. A grande contribuição que o Vygotsky, de várias, que ele entregou para a gente há cerca de um século, é essa.
a gente não vai pensar elementos que nós não estamos vendo, que não sejam da nossa prática diária, de maneira espontânea. Nós precisamos ser provocados. Aí, a intenção do professor é: eu vou provocar em sala de aula aquilo que o aluno talvez não saiba. Ela é organizada, pois é revestida de uma rede de ações pedagógicas pensadas estrategicamente a atender às finalidades da educação geográfica. Recursos, metodologias, conceitos, linguagens, tudo isso vai ser utilizado para que o professor possa organizar os processos e atender a essas finalidades, né, de desenvolver capacidades superiores que não são espontâneas. E ela é ativa na medida em que mobiliza a formação do pensamento do aluno a partir e por meio de atividades de ensino específicas para a geografia escolar. Aí aqui eu trago o grande desafio, o grande gargalo de como a gente atingir esses pontos por meio do mapa, do ensino e da aprendizagem do mapa, né? O trabalho com a cartografia escolar, que é justamente a formação inicial dos professores. Eu faço parte de uma rede internacional de pesquisa com pesquisadores que, inicialmente, essa pesquisa aqui envolvia 3 países, né, professores de instituição de 3 países, Espanha, Brasil e Chile. E aí, em 2022, nós começamos a pensar o que é que o plano de ensino de uma disciplina da graduação de cartografia escolar tem que ter. Todo mundo se olhou, os professores, ninguém sabia dizer. Então, como é que a gente sabe? Vamos fazer uma pesquisa no Brasil, nesses países, para a gente entender como é que esses professores, esses docentes do ensino superior, que atuam com a cartografia escolar, eles estão construindo seus currículos. O que é que tem nos planos de ensino desses professores dessas instituições? E aí a gente chegou num resultado preliminar lá no ano de 2020, aqui já é a fonte de 2025 que a gente finalizou o projeto esse ano. E aqui tem um mapa das instituições que foram analisadas, pesquisadas. Inclusive, uma das instituições da Paraíba fui eu e uma outra colega, a gente que fez a entrevista com o professor, né? Teve todo um processo investigativo. Esse não é o centro da nossa discussão aqui, mas só para vocês entenderem de onde é que parte todas essas preocupações para a gente chegar nas soluções, porque não dá para ficar aqui remoendo e trabalhando em cima do problema, das dificuldades, a gente tem que encontrar as saídas e as soluções. E aí, o que nós acabamos analisando 43 planos. E aqui no mapa, a gente consegue observar, utilizando um raciocínio que é geográfico, né, do princípio geográfico, que é a distribuição, a dispersão. Então, a gente percebe que as instituições que trabalham com a cartografia escolar, porque era era um dos critérios para participar da pesquisa, ter a disciplina cartografia escolar ou um nome similar a isso. Não poderia ser cartografia temática, não poderia ser cartografia sistemática, tinha que ser algo que desse vazão às discussões sobre o plano metodológico de utilizar o mapa na escola, em sala de aula. E aí a gente vê essa concentração no eixo centro-sul. Só para vocês terem uma ideia, a gente fazendo o levantamento, 50% dos programas de pós-graduação em geografia no Brasil, 50% estão no estado de São Paulo. 50%. Agora vocês peguem os outros 50% dos programas de pós-graduação em geografia e distribuam pelo restante do Brasil. A gente vê que essa concentração no norte é quase zero. Pouquíssimo, muito próximo de zero. Norte e nordeste. Então a gente vê, fora São Paulo, excetando São Paulo, excluindo São Paulo, a gente tem uma grande concentração desse restante, cerca de 80%, no eixo centro-sul. Aí aqui a gente já começa a luz a acender. Como é que está o trabalho com uma cartografia, com um mapa, nas escolas da região norte e nordeste? Aí a nossa pesquisa, né, que é uma pesquisa coletiva, que inicialmente, gente, eu contei, eu acho que tinha uns 50 professores pesquisadores desses 3 países. A nossa pesquisa ela foi finalizada, ela foi fomentada pelo Instituto Lema, e agora a gente conseguiu um novo, fomos aprovados um novo projeto pelo CNPq,
né, a liberação de valores em dinheiro para a gente continuar a pesquisa, e aí não é só a pesquisa em si, mas a gente trabalha também com a formação. Tanto os professores que estão no programa de pós-graduação dessas instituições que estão vinculadas ao UFG, a Universidade de La Serena, no Chile, que atualmente está só Brasil e Chile, e tem também professores em Moçambique, né? No Brasil, em Moçambique e no Chile. Então, a gente está participando e agora a gente vai dar para uma outra etapa, para outros objetivos, mas a pesquisa ela vai continuar nesse sentido das contribuições da cartografia escolar. Então, a gente observou aqui os desafios da formação, né? É a frequência com que os temas da cartografia escolar ele aparecia nesses planos. E aí a gente vai perceber aqui, no item 6 e 7. 6 e 7, como está a barrinha mais clara, ela está mais alta, quer dizer que a frequência dos temas cartografia tática, cartografia inclusiva e cartografia participativa e cartografia social, ela tem uma baixa ocorrência nos planos analisados. Ou seja, já temos um desafio a superar, que é impor, né, posicionar nos cursos de graduação, em licenciatura. Gente, a gente não está pedindo bacharelado, não, né? A gente está falando da licenciatura, que deveria ter. Então, na licenciatura, que já é baixa a frequência da cartografia escolar nos currículos, nos planos, quando esses planos aparecem, a gente ainda encontra uma baixa frequência dessa discussão. Aí a gente o abismo, o fosso, que já era grande, ele se torna gigantesco. Ele vai se aprofundando e enlarguecendo, e aí a gente vai percebendo que é o item 11, é aquele que está mais frequente, né, que são os temas mais frequentes dos planos de ensino, dos cursos de licenciatura que tem cartografia, que é o item 11, que é metodologia do ensino da cartografia. Então, é alto e é médio a frequência desse eixo temático dentro dos planos. Então, qual é a preocupação da maioria dos currículos no Brasil? É ensinar os princípios metodológicos de uso do mapa. Esses outros temas que estão aparecendo aí para vocês, eles, na grande maioria, aparecem em baixa frequência, com exceção do item 9 também, que são as geotecnologias e ensino de geografia. Né? As modalidades para trabalhar com o Google Earth, as ferramentas digitais de interação, de representação, que possibilitam uma gama de outros conhecimentos, que a gente considera que é importante, mas a gente precisa repensar a constituição desses planos. E, claro, não passa só para falar assim, o professor não colocou. Não é o professor não colocou, a gente tem que pensar na ementa, no PCC do curso, né, na disputa que vai haver entre os professores para a cartografia escolar estar presente, porque se não tiver um professor que tenha um domínio teórico-metodológico da cartografia escolar, jamais ele vai aparecer no currículo. Então, a gente precisa trabalhar com o fortalecimento da formação nessa área, se a gente quer ver isso cada vez mais presente nos cursos de licenciatura em geografia e, consequentemente, nas escolas. Né? Se a gente considera enquanto importante, eu considero como muito importante. Aí os desafios da formação docente para atuar na cartografia escolar, com base nessa pesquisa. Então, foi colocado assim, inicialmente, a pesquisa consistiu em analisar os planos de ensino, tendo como perspectiva identificar os seguintes: concepção teórica, propostas metodológicas, abordagem da linguagem cartográfica, produtos cartográficos, recursos e materiais didático-pedagógicos. A análise dos planos é um parâmetro interessante para entender o planejamento e os aspectos teóricos e metodológicos da disciplina de cartografia escolar em relação aos temas conteúdos, abordagem teórica predominante, produtos cartográficos priorizados e relação teórica e prática na formação de professores de geografia. E um outro ponto em relação aos 14 conteúdos, temas sistematizados pela observação, esses que estão presentes no slide anterior, todos os planos constam pelo menos 60% deles, o que a gente já vê que é um alívio, né? Porém, alguns deles ainda são incipientes, com destaque para
as relações entre cartografia e geografia, raciocínio e pensamento geográfico, que são temáticas recentes inseridas nos documentos norteadores e nos currículos, cartografias participativas sociais e cartografias inclusivas, né, para as pessoas que atendem às necessidades específicas para o trabalho, tanto escolar quanto da cartografia. Então, o que fala quando a gente já ingressando nessa parte da cartografia inclusiva? A gente tem que entender que existe uma lei. Mas é porque o professor tal, ele pesquisou isso na graduação, no doutorado, no mestrado, e aí ele quer que isso esteja presente no currículo da escola, no plano. Não, gente, tem uma lei aí, desde 2015, que normatiza, né, a Lei Brasileira de Inclusão. A lei brasileira não é só para o sistema educacional, né? Ela assegura que toda pessoa com deficiência, PCD, tem direito. Não é, vou dar se eu quiser, vou oferecer. Não, ela tem direito, dentre outras demandas, a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Entrou na creche, entrou na universidade, no ensino superior, no pós-graduação, no pós-doc, essa deficiência ela precisa ser atendida. Não é por nível, não é por idade, não é por classe social, não é se está inserido em algum programa social, não, todos. E aí o que ela diz, né? Então a inclusão, ela não se refere apenas às pessoas com deficiência, embora as inclua, por se tratar de minorias há muito tempo discriminadas. A inclusão refere-se a todas as pessoas, independentemente de qualquer característica, cultura, religião ou etnia. O respeito e a valorização das diferenças são fundamentais para que esse processo ocorra. Implica na permanência e sucesso dos alunos com deficiência no contexto da escola regular, que a escola seja capaz de apresentar respostas educativas diversificadas para atender às demandas de aprendizagem de todos os alunos. Essa é a professora, a Carmo, a Valdirene, que trabalha na USP, ela trabalha no laboratório de recursos, esqueci o nome do laboratório, mas a Valdirene, assim que eu ingressei no doutorado lá na UFG, ela foi para uma banca e ela fez uma formação com a gente incrível, levou os materiais, e a gente percebe que é possível, é viável. Não é uma coisa impossível de se fazer. Nós sabemos que é difícil, porque demanda principalmente recurso intelectual, ou seja, formação. Isso tem que estar no currículo, tem que estar nas disciplinas, tem que estar nesses programas de formação continuada, como é esse momento. Ela precisa estar presente na trajetória acadêmica do professor, da professora. E aí um outro dado que é muito importante, inclusive recente, do INEP, que é o aumento, né, da evolução de matrículas na educação básica, no total para a educação especial, que em 2023 foi quase 2 milhões, né? Mais de 1.771.000 pessoas que se matricularam, apresentaram essa deficiência, né? Algum tipo de deficiência. E aí eu levo, do ponto de vista, eu não sei como é que se calcula entre a escola e o INEP, eu acredito em um censo escolar as coisas, a escola em que eu atuo, que é o IEMA, esse instituto, ele tem uma sala de recursos, que a gente chama de AE, e aí na sala de recursos, as crianças, os jovens que são assistidos, eles são jovens que vêm laudados. E aqueles jovens que a gente identifica os sinais, os elementos, eles são investigados pela escola e são direcionados a uma equipe profissional, né? Os pais, os responsáveis, eles são orientados a procurar os profissionais específicos, mas a gente só atende aqueles alunos que têm laudo. Então, não é chegar, eu tenho isso, eu vou ser atendido. Não, a gente vai ter um olhar cuidadoso, como tem para os outros alunos. Vamos ficar mais alerta, mais o cuidado específico, por exemplo, de todos os processos de adaptação da escola é via laudo. Então, eu acredito que esse número ele deva ser pontuado também nesse aspecto. Aí a classificação das deficiências. A deficiência intelectual, que são educáveis, treináveis e dependentes, que são muito comuns na escola em que eu atuo, né? As condutas típicas também, como autismo e síndrome de Asperger.
A deficiência sensorial, que é aquela que a gente mais vê nas reflexões da cartografia inclusiva, que é a deficiência auditiva, os alunos surdos, e a deficiência visual, que aí a gente tem modalidades, porque tem a baixa visão, tem o aluno cego, congênito, não congênito. Então, na deficiência visual, a gente precisa de um aprofundamento, e, gente, está longe de mim fazer uma capacitação aqui para vocês. Eu estou apresentando, fazendo essa discussão, diálogo, as interseções, para que a gente entenda minimamente, para que a gente conheça, quem não sabe de nada comece a aparecer, e quem esteja nas suas pesquisas, nos seus projetos, que consiga se aprofundar nisso, porque a gente precisa de muito tempo, muita dedicação, para poder assimilar bem do ponto de vista teórico e metodológico o trabalho com essas deficiências, né? A deficiência corporal, motora, deficiência na linguagem, deficiência física, que é comum também na escola em que eu atuo, e pessoas com necessidades especiais, superdotação, distúrbios de aprendizado e déficit de atenção. Esse é o campeão em números de estudantes acompanhados pela sala de recursos da instituição em que eu atuo. Déficit de atenção, e também temos casos de superdotação. E aí, quando a gente pensa em superdotação, a gente pensa naqueles meninos que vão para os programas de auditório, tipo o Luciano Huck, que vão ler de trás para frente, que pelo desenho do mapa consegue identificar o país. Não é só isso. A superdotação, ela está disseminada em vários aspectos, em várias áreas, no esporte, na arte, na cultura. Por isso que é muito importante, eu sempre defendo isso nas minhas formações, em diálogos informais também com outros professores, que a gente precisa variar os elementos metodológicos e principalmente a avaliação. Por isso que o conhecimento lá da educação sobre a avaliação ela é importante, de não entendê-la como um fim, de como um processo, e que cada modelo de avaliação ela permite um resultado para a gente, um resultado não, uma reflexão diferente para a gente. Então, ao longo do ano, eu gosto de trabalhar com os mapas, com a avaliação somativa normal, com a avaliação diagnóstica, com a avaliação de linguagem textual, com a avaliação visual, com a avaliação de apresentação oral. Então, quanto mais eu variar, mais eu consigo identificar essas performances dos alunos e conseguir direcionar, né, aqueles que precisam de maior suporte e daqueles que têm maior desenvolvimento, reforçar e que eles progridam ainda mais. Então, a superdotação é algo que ainda está muito incipiente nas discussões das escolas brasileiras, e há muitas crianças com superdotação, não só a intelectual, do ponto de vista da capacidade de conhecimento dos conteúdos, mas desses outros que eu citei para vocês, do esporte, da arte, da música, da dança, do que envolve o corpo e todas as suas ramificações. Eu não sei se está aí alto para vocês, mas está tendo uma obra aqui que eles estão cerrando até o juízo do morador, certamente. E aí, espero que não esteja atrapalhando muito. Aí eu trago uma contribuição para as representações clássicas inclusivas, né, da surdez e do cego. Né? Então, os sujeitos, o surdo, né, a deficiência auditiva, ela dificulta a compreensão da fala. E a gente sabe que a nossa gama de aula na educação básica é aula expositiva, oralizada, na nossa grande maioria. E essa comunicação oral é ela que traz muitas vezes o sentido das representações cartográficas. Então, para o aluno surdo, há uma necessidade de uma adaptação do usuário para uma linguagem visual. Né? Então, eu posso trabalhar com os outros alunos a linguagem oral, oralizada, ao passo em que eu preciso que o aluno com a surdez, ele precisa ter a linguagem visual, e o mapa é um dos mecanismos, né, uma das linguagens, das ferramentas que podem ser adaptadas para que isso se torne possível nas escolas. E aí a gente tem que entender que dentro do grupo, né, do recorte dos alunos surdos, há uma cultura, há uma identidade, há uma língua. Não é algo genérico, não é algo neutro, estéreo, é algo com muitas características. Então, alunos surdos de uma escola pública do interior, com alunos surdos de uma escola de alto padrão, de uma capital,
a cultura dele, a identidade vai ser diferente, e isso vai se reverberar também na constituição da língua. E, para eles, a audição, né, ela está prejudicada ao ponto de impedir a compreensão da fala através do ouvido. Só para a gente situar, né, de maneira geral, qual é essa limitação do surdo. Aí tem um mapa do Santos Neto, de uma cartografia convencional, que para o aluno surdo é possível talvez compreender, mas que ela pode ainda ser muito adaptada para que fique mais fácil para ele. Para o aluno cego, a gente vai ter que adaptar de uma outra forma. E aqui o trabalho do Santos Neto, né, que é lá da UFG também, que foi orientando do mesmo orientador que eu, ele fez uma adaptação em Libras para os mapas produzidos por ele. Isso deve ser material da tese dele. E eu fiquei muito feliz que agora, há poucos meses, eu fiz junto com os outros professores lá do IEMA a escolha do livro didático de 2026. E num dos manuais tinha um mapa adaptado do Pedro, que é o Pedro, que a gente chama de Pedro, o Santos Neto, do Pedro. E aí a gente percebe do tanto que a universidade, esse conhecimento que a gente está produzindo, ele consegue transpor barreiras e a gente nem imagina onde é que a gente vai parar. E claro que eu fiquei muito contente com o manual. O manual traz dedica um espaço muito grande para o trabalho da cartografia escolar, inclusiva, participativa, todos aqueles que a gente percebeu ali nas pesquisas que tem menos ênfase nos planos de ensino dos professores, e o mapa de surdo está presente. Então, o que ocorre no mapa do surdo? Há toda a adaptação para a língua de sinais do título, da orientação, das coordenadas geográficas, da escala, da legenda. Aqui está um exemplo de mapa mundi, né, que ele decodificou, né, tá todo com a língua de sinais. O Pedro fazendo os sinais ali no título, mapa 6, no canto superior do mapa. Na parte de baixo tem o campo da legenda, tem o campo da escala e os seus símbolos, né? E nas laterais também tem os sentidos e, consequentemente, tem ali a distância, né? A latitude, os graus da latitude e da longitude. Então, é um mapa todo adaptado, e é um mapa convencional, viu? Porque ele está usando o fundo, né? O mapa de fundo cartesiano. Então, ele está priorizando as distâncias, né, o desenho, a figura real dos espaços em detrimento do fenômeno representado. Outro mapa é o que a Josiane, a Oliveira, a professora Oliveira, que também é da UFG, que fez a adaptação dos mapas para alunos surdos. Isso aí que é o resultado da dissertação dela, que ela fez com alunos da cidade de Imperatriz, no Maranhão, e ela fez. Aqui a gente percebe que o mapa ele ultrapassa o campo que a CIMIEL determina do campo de leitura e compreensão do mapa, né, os níveis de aprendizado, pulou do campo da localização e análise para a correlação e síntese. Então, aqui a gente já apresenta os fluxos. E ela fez todo o processo de adaptação dos fluxos também, né? Tem um título, tem os fluxos. Então, o professor, ao passo em que pode trabalhar com os alunos que têm a audição, a audição sem comprometimento, na mesma sala dos alunos que têm a surdez, né, que tem essa necessidade de um material adaptado. Então, o mesmo material ele pode ser utilizado por toda a turma, para quem ouve e para quem não ouve, para quem é da cultura surda e para quem também não é. E aí a cartografia para alunos cegos e com baixa visão. A grande contribuição a gente tem da Flávia, que eu esqueci de falar mais à frente, a Flávia Silva, que também é da UFG e faz um trabalho fantástico com a cartografia tátil, né? Vem de um processo desde a graduação até o doutorado, refletindo essas questões. Então, para a Franco, uma aula ela torna-se uma prática pedagógica quando se organiza em torno das intencionalidades, bem como da construção da prática que confere sentido às intencionalidades do professor, aquilo já mencionado na mediação didática. Então, a cartografia tátil é um ramo da cartografia que se ocupa da confecção de mapas e de outros produtos cartográficos que possam ser lidos por pessoas cegas ou com baixa visão. As representações gráficas, especialmente os mapas, eles possibilitam o conhecimento geográfico e facilitam
a compreensão do mundo. E aqui a gente vê a adaptação das variáveis gráficas na forma visual, que é a convencional, e também a forma tátil, que é a inclusiva. Né? A visual está na dimensão 2 e a tátil dimensão 3, né? Com a contribuição de Vasconcelos. Aqui a gente percebe que os materiais utilizados, eles não podem ser qualquer materiais. Então, para o material que vai ser utilizado, por exemplo, a variável tamanho, a variável com base em Bertin, né, que constituiu a base gráfica da cartografia convencional clássica que a gente utiliza. Né? Então, para tamanho, por exemplo, capitais, ou extensão, né, escala de fenômeno, a gente faz a transposição, né, a interrelação com os materiais, com as formas, com a área que a gente considera mais adequada para o aluno com a deficiência visual, que vai necessitar do mapa tátil. Então, quem for trabalhar com esse ramo da cartografia tátil, precisa fazer uma análise antes dessa articulação, né, entre qual vai ser o tipo de representação, qual vai ser o fenômeno representado no mapa e quais os materiais e a forma desses materiais são mais adequados para a utilização. Porque esse trabalho de Vasconcelos, de Locke, da Flávia e de outros tantos com a cartografia tátil, eles são materiais e reflexões que já foram testadas. Então, eles já foram às escolas, eles já experimentaram, eles já ouviram os alunos, eles já entenderam como é que fica melhor o processo. Então, é bom fazer essa consulta a esses materiais, a consulta teórica, quem vai se aprofundar nesse campo, quem pretende, para que siga, né, para que tenha menos chances de fracasso, ou mais chances de êxito, de trabalhar com esses alunos que precisam dessa adequação lá na escola. E aqui o exemplo do mapa tátil, né? A gente sabe que é interessante que o aluno ele domine a Libras. A gente trabalha, eu tenho na escola, a gente trabalha com uma aluna que tem baixa visão, e essa aluna ela não quis aprender, não aprendeu Libras. E aí, para essa convencionalidade da cartografia tátil, de ter representações com uso de texturas e de ter a linguagem de Libras para leitura, é importante que o aluno saiba, né? Então, se o aluno não souber, no nosso caso, a gente vai ter que fazer uma adaptação da cartografia tátil para a necessidade dele. Então, o aluno com necessidade, ele sempre vai precisar de materiais, de recursos que sejam adaptados para ele. Essa é a grande dificuldade dos professores da atualidade, né? Adaptar recursos, materiais para cada aluno por conta do nosso tempo, do ambiente que a gente trabalha, da nossa disponibilidade de uma série de coisas. Então, nós sabemos que é difícil, sabemos que é possível, mas a gente sabe que tem muitos obstáculos aí, chegando nesses pontos para, muitas vezes, fazer com que o professor desista, né? A gente não pode desistir, tem que continuar tentando. E aí, ao achar auxílio na internet, vocês podem pesquisar esses laboratórios, né, esses sites, para que seja possível vocês terem mais acesso a conhecimento para cartografia inclusiva, cartografia escolar inclusiva, que é uma necessidade urgente. A gente já está atrasado em relação a toda a necessidade que a escola brasileira possui, que os alunos possuem. Então, os alunos estão passando por nós e a gente, infelizmente, não está trabalhando da maneira como se deveria. E aí tem um auxílio a mais para a gente que é professor. Uma possibilidade teórico-didática para a cartografia escolar inclusiva, para a gente chegar na parte final, é uma proposta que eu trago da minha tese, que é fazer o amálgama, a integração, a articulação entre o mapa, os raciocínios geográficos e os conceitos da geografia. Então, quando a gente pensa na cartografia, com essa perspectiva de trabalhar os conceitos da geografia, pode ser um, pode ser dois, pode ser todos, e trabalhar com raciocínio, que é o que a gente encontra no documento como raciocínio geográfico, que é de localização, distribuição, análise, síntese, dispersão, escala, analogia, né? Então, quando a gente tenta articular, né, faz a articulação metodológica dos três, a gente consegue trabalhar com ênfase e obter grandes resultados para a aprendizagem geográfica dos alunos. Então, o mapa, ele é trabalhado, encarado como um suporte teórico-metodológico, uma linguagem
que é uma linguagem que comunica, extremamente importante para o trabalho em sala de aula. E eu trago aqui perspectivas para vocês que eu faço, que eu atuo. Então, está no campo de vista teórico e didático. Então, do ponto de vista das reflexões, as nossas premissas e propostas é que a cartografia, seja o mapa, seja o gráfico, seja todo tipo de representação gráfica, ela precisa ser encarada como uma linguagem no ensino de geografia. O mapa, a cartografia, não é só um recurso. Ela não é só um desenho, uma ilustração. Ela é uma linguagem. Então, ela estrutura, ela forma e ela comunica o pensamento dos sujeitos. Então, dá acesso ao que os outros estão pensando sobre o espaço. Tanto quem produz quanto quem está refletindo com base nesse mapa. Então, a cartografia ela é um meio, né? Ela é vista como um meio para ensinar a geografia, pois permite a leitura espacial por meio da problematização dessa representação cartográfica, que a principal é o mapa. A formação inicial de professores ela deve priorizar a atuação ativa do acadêmico na elaboração, na leitura e na interpretação dos mapas, assim como na aplicação das atividades com alunos da educação básica. Compreensão, é necessária a compreensão do mapa como representação e não como um objeto real. Então, é a ideia dos sujeitos. Aquilo não é a realidade em si, mas ela é a representação deles. E deve ser articuladora dos conteúdos geográficos com vista ao desenvolvimento cognitivo da criança, do jovem, do adulto, o desenvolvimento de noções espaciais, que são topológicas, projetivas e euclidianas, e aqui é a base de Piaget, né? As leituras de Piaget vão nos ajudar a entender muito bem, do raciocínio geográfico, por meio da comunicação, da aprendizagem de conceitos cartográficos e geográficos, a partir da elaboração e análise das representações, que são os mapas. E aqui eu trago, né, o modelo da cartografia convencional e uso de materiais de baixo custo, que é o globo, utilizando as cartelas de ovos e palitos de picolé para a gente trabalhar com as coordenadas geográficas e a espacialização do espaço global, e a gente pode também alterar, fazer o trânsito entre essas escalas, a escala do local, regional e global. Aí aqui eu trago um exemplo de um mapa mental produzido por um estudante da segunda série, utilizando a cartografia convencional e o mapa mental. Vocês estão vendo aqui um resultado pronto. Mas como foi que eu fiz? Logo no primeiro dia de aula, eu delimitei, entreguei, separei a turma, né, coloquei em círculo e dei uma folha branca para cada um. Cada um recebeu uma folha branca. E ia estabelecendo comandos que os alunos iam tendo, cada um, a obrigatoriedade, com base no seu conhecimento, de inserir um elemento espacial no mapa. Então, eu começava assim, vocês vão inserir 3 ruas. Aí o aluno ia lá desenhando a rua na direção que ele queria. Depois eu pedia para esse mesmo aluno inserir um rio. Aí o aluno ia lá, desenhava o rio do jeito que ele achava importante o rio. E aí depois ia pedindo para eles passarem a folha para o colega do lado. E isso se tornou um mapa mental de construção colaborativa. À medida em que eu ia pedindo para eles inserirem outros elementos, por exemplo, parque ambiental, para que eles forem inserindo conjuntos habitacionais, elementos da estrutura, da infraestrutura comum dos espaços, escola, conjunto habitacional, praça, shopping, outros espaços que são importantes para a convivência prática dos sujeitos, e isso de maneira rotativa, de maneira em que cada um ia colaborando com o outro, a gente ia gerando as interferências. E aí, ao final, que é esse resultado, a gente foi fazer a reflexão. Claro que isso não é possível em uma só aula, a gente trabalhou em várias aulas, acho que foram 2 semanas, indo e voltando esses mapas, né? E aí os alunos foram entendendo que o espaço geográfico, ele é produzido dessa forma, né? É a ideia de paisagem, com base em Santos, com base em que a gente conhece. A paisagem é uma construção sucessiva, ela é ao passo em que ela é uma herança, ela é um movimento da sociedade atual. Então ela vai construindo, se reconstruindo, alguns pontos vão virando, se tornando rugosidades, isso com base em Milton Santos, e outros vão sendo reconfigurados, vão sendo remodelados. E é necessário que a gente pense a localização que cada espaço deve ter. Depois a gente foi colocar para os alunos, por que o conjunto habitacional estava do lado da escola? Aí os alunos iam lá e
eram estimulados a pensar. Professor, acho que se o conjunto habitacional está aqui, as pessoas têm que estarem com os elementos do campo urbano, no caso da perspectiva da cidade, próximos. Por que o conjunto habitacional está localizado do lado da avenida, que tem maior fluxo de movimento? Por que a praça está do lado do parque ambiental? Por que o parque ambiental não ficou do lado da escola? Então, os alunos são convidados a desenvolver este pensamento geográfico com base em uma representação gráfica, e todos os alunos participaram, inclusive aqueles alunos, nessa turma, tem 2 alunos assistidos pelo AE, e eles também produziram seus mapas. Ó, aqui eu trago depois que a gente finalizou com a reflexão, cada um com o seu mapa pronto ia fazer uma reflexão, utilizar uma outra linguagem, a linguagem textual, né? Então, a aluna colocou aqui, ó, irei colocar o nome da minha cidade de avenida, por conta que é uma avenida pequena e tem uma avenida localizada bem no centro, que facilita o acesso ao hospital, às escolas, à praça, conjunto habitacional. Bem aqui, esse aluno entendeu o sentido de espaço urbano, né, de perspectiva, e até de refletir, de criticar a cidade em que eles vivem, que a gente ia colocando. Por que aqui em Timon a escola está distante? Por que aqui a praça, as pessoas não estão morando lá perto do centro? Por que está horizontalizado? Por que não está verticalizado? E aí a gente foi problematizando a própria cidade a partir da representação deles. E esse pensamento geográfico ele foi evoluindo. Aí ela continua. A charmosa cidade pode até ser uma cidade pequena, mas é bem localizada, organizada para facilitar o dia a dia dos moradores. Olha a prática social, a aluna ou o aluno trabalhando a prática social aqui, né, do sentido da cidade para a prática social dos sujeitos. E limpa. Os moradores da cidade andam de lado a lado para manter o ambiente limpo. E aí eu trago uma reflexão do Paulo César da Costa Gomes, uma reflexão puramente geográfica e epistemológica. O quadro geográfico, essa forma de pensar, ela não é uma prioridade dos geógrafos, uma propriedade, uma ferramenta que nos pertence. Só o geógrafo pode ter. Não. É uma maneira de organizar o pensamento que coloca em prioridade o desenho, e aqui eu classifico como mapa, que é o traçado, quando consideramos a localização das coisas, pessoas e fenômenos. Pretendemos afirmar que, sempre que esses quadros, fundados na localização, são usados como instrumentos do raciocínio, que é geográfico, há nisso uma forma geográfica de pensar. Então, eu entendo que, a partir dessa atividade, com todos os alunos, inclusive aqueles que necessitavam de uma atenção especial, que eles, naquele momento, eles passaram a pensar o espaço pelo viés geográfico. Eles pensaram o espaço geográfico na representação cartográfica, na linguagem escrita, nos discursos, porque a gente discutiu aquilo muito, eles falaram, eles apontaram, eles brincaram, né, zoaram com o mapa um do outro, mas no final essa atividade ela veio a entender o quanto que o mapa ajuda a estruturar esse pensamento espacial dos sujeitos em diversas escalas, e aí eles utilizaram uma escala de cidade, né? Aqui eu trago um outro mapa, né? O mapa convencional, que pode ser utilizado também com os alunos. Aqui gente, tinha um outro mapa, que era um mapa produzido pelos alunos que fizeram uma reprodução a partir desse. Eu não entendi porque que esse slide aqui não foi. Né? Eu acho que deu algum problema na fase do ajuste final. E aqui um mapa digital, né, que a gente também pode utilizar, mapas digitais. Esse é um mapa de Teresina, que consta na Consplan. Então, o mapa, a gente faz as variáveis ali, o mapa ele vai se transformando do ponto de vista digital. Isso foi objeto de estudo, de análise, que até tem um artigo que o professor Gabriel Cavalini e o professor Denis Richter a gente publicou na revista Geografia, Ensino e Pesquisa, da Federal de Santa Maria. Então, lá tem o uso da cartografia do mapa digital como uma linguagem importante e potente para o ensino de geografia. E aqui é o livro, o mapa de cartografia social e etnográfica que a gente encontra que eu encontrei no material didático de escolha para o próximo ano. E aí a gente percebe que essa cartografia social ela é produzida pela própria comunidade. E ela vai trazer os elementos que a própria comunidade enxerga nesse espaço. Aí tem um rio amarelo,
Dificilmente na cartografia clássica, convencional, a gente vai ter um rio na cor amarelo, porque convencionou-se a representar o azul como água, mesmo que ele esteja no rio ou no lago. E aí a cartografia social, ela rompe com esses sentidos que são hegemônicos, que são dominantes, para construir sua própria cartografia. Então, são retratos para as comunidades indígenas, quilombolas, para as comunidades que vivem em áreas periféricas, que não são muitas vezes assistidas pelo poder público como deveriam, e assim sucessivamente. E aqui a gente tem uma anamorfose, um exemplo de anamorfose, que está também publicado em um artigo comigo e o professor Denis Richter, sobre os raciocínios geográficos e os mapas, e aqui a gente traz um exemplo de uma anamorfose que não se preocupa com a forma dos territórios, né? Ela distorce a forma, ela está mais preocupada com o fenômeno representado. E aqui esse sujeito, esse aluno da graduação, ele fez uma representação da bacia leiteira da região ali de Goiânia, né, que envolve Goiânia, Uberlândia, o Triângulo Mineiro, mais a cidade de Goiânia. E ele fez cones e desenhou os fluxos, indicando o sentido dos fluxos da coleta desse leite, da distribuição, onde é que ele é industrializado, como é que ele é distribuído, onde estão os centros. Então, esses alunos, eles pensaram isso tudo. E aí, para finalizar, né, eu trago aqui para pararmos nesse momento e refletirmos. A gente tem que entender que a preparação para esse universo de possibilidades talvez encontre obstáculos na definição dos objetos pedagógicos estabelecidos pelos professores de geografia. Entre eles estão o compromisso social com a geografia ensinada na educação básica, a adequação das práticas escolares ao nível, interesse e contexto dos alunos, a preocupação com a formação do pensamento geográfico no ambiente escolar, a compreensão dos conceitos, linguagens e raciocínios que constituem a identidade geográfica na escola e a urgência de renovar a utilização das linguagens cartográficas e geográficas como princípios para a participação cognitiva e política na escola. E aqui com essa eu me despeço, quero agradecer muito o tempo, a participação, a paciência de vocês para me ouvir, e aí eu volto com os mediadores. Muito bem, professor Igor, a gente agradece pela excelente explanação de uma temática tão necessária, né, de trabalhar, de discutir, né, a cartografia escolar dentro da perspectiva da educação inclusiva, e você trouxe brilhantemente, então parabéns mais uma vez, e realmente é um prazer estar aqui com você nessa manhã de tão grande aprendizado. E vamos para os comentários, né? A Maria do Socorro Moraes, né, ela vem com o primeiro questionamento, ensinar e aprender pelo mapa envolve compreender o mapa como uma linguagem que organiza, representa e comunica o espaço? Amanda aula, professor Igor. Então, não é nenhuma pergunta, ela faz uma colocação, né? Ela fez um resumo, Marlene, extremamente pertinente. Se a gente entender o mapa com esse sentido, a gente não vai ficar preso no mapa, na ideia do mapa, apenas como conteúdo. Eu vou querer ensinar os elementos do mapa. Não é isso. A gente já entrou num consenso, como eu faço parte do GES, Grupo de Cartografia Pré-Escolar, a gente já entrou nesse consenso. A ideia é ensinar o mapa e ensinar pelo mapa, tudo junto. Então, ao passo em que eu vou ensinando os elementos gráficos do mapa, nas aulas consequentes,